Você tá sabendo que a Coruja tá fazendo uma série de história do Brasil pra você aqui no YouTube? É claro que sim, né? E olha essa, hoje nós vamos começar a falar da Primeira República. E aí, estrategista? Eu sou a Sofia Fonseca e hoje nós vamos falar sobre o período de consolidação da Primeira República. Então volta comigo no tempo e se prepara para mais uma revisão de história. E vale sempre lembrar que todas as informações que eu trago aqui para vocês vieram de um bate-papo fantástico com o queridíssimo professor Marco Túlio. A Primeira República tem uma divisão conhecida por todos e todas, que é a República da Espada e a República Oligárquica. Mas nós vamos abordar uma divisão diferente e eu já te explico o porquê. A divisão entre República da Espada e República Oligárquica se dá pela característica de seus primeiros presidentes terem sido marechais. Como assim, Sophie? Bom, estrategista, o golpe que fundou a República foi um golpe militar dado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Entretanto, a participação militar não parou por aí. O próprio Marechal Deodoro da Fonseca permaneceu no poder até 1891 e ainda quem assumiu o poder a partir daí foi outro marechal, o Floriano Peixoto. Então essa divisão da República da Espada representa um momento em que o poder estava nas mãos dos militares e posteriormente, na República Oligárquica, passou para a mão dos civis. Mas nós vamos trazer outra abordagem temporal e vamos dividir a Primeira República da seguinte forma. Primeiro, nós vamos falar da fase de consolidação que se deu entre 1889 e 1898 com os governos de Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto e Prudente de Moraes. E depois tivemos a fase da estabilidade, de 1898 até 1930 com tantos outros presidentes, que a partir desse momento coloca a República como algo consolidado e o medo de projeto republicano não vingasse passou. Agora que você entendeu a divisão, vamos ver todos os acontecimentos importantes da fase da consolidação. Tudo começou com Deodoro da Fonseca proclamando a República e, em seguida, com seu governo provisório de 1889 a 1891. Rolou a grande naturalização para construir de uma maneira superficial uma ideia de nação que ainda não estava consolidada. E foi nesse contexto que houve a exaltação dos Bandeirantes e do Tiradentes. Agora que você entendeu essa divisão, vamos ver todos os acontecimentos importantes da fase de consolidação. E é claro que você já deve estar se perguntando: cadê a Constituição nessa história? porque a última Constituição que a gente falou foi a de 1824, que foi derrubada no golpe do Deodoro. Então vamos falar dela, a primeira Constituição republicana do Brasil, a Constituição de 1891. Ela foi promulgada, ou seja, aceita pelo povo e não imposta, e instituiu uma república federativa e o presidencialismo com eleições diretas e abertas. Entretanto, para votar era necessário ser alfabetizado, o que excluía a grande maioria da população. Agora, uma característica marcante desse período foi a política do encilhamento, que andou junto com o surto industrial que tivemos. E quando a gente fala de surto industrial, a gente tem que incorporar a ideia de algo passageiro. Portanto, você já sabe que a tentativa de industrialização deu errado, mas qual foi a consequência? É aí que nós vamos entender a política do encilhamento. Sophie, mas que política foi essa? Na transição do Império para a República, a economia passou por diversos acontecimentos. Um desses acontecimentos que vale destacarmos com bastante ênfase é a abolição da escravidão, porque assim a economia passava a contar com um grande número de trabalhadores assalariados que no contexto do surto industrial precisavam ser pagos. E essas mudanças trouxeram para a economia um problema: não havia papel moeda circulante para pagar esses salários. E o que o governo fez para solucionar essa questão? Começou a emitir papel moeda, e essa emissão recebeu o nome de política do encilhamento. Porém, a economia recebeu muito papel moeda de uma vez, o que gerou uma desvalorização da moeda e consequente crise de hiperinflação. Essa foi a chamada crise do encilhamento, que traz consequências até para a fase da estabilidade da República. E nesse contexto de crise econômica, nós temos que dar enfoque a um aspecto social importantíssimo dessa época: a miséria. As permanências superaram as rupturas quando falamos da proclamação da República. Isso aconteceu em todos os sentidos, econômicos, políticos e sociais. Portanto, a precariedade das condições da vida da maioria da população permanecia. E levando isso em conta, tem um lugar em especial que merece bastante destaque: o Arraial de Canudos. Canudos foi uma região da Bahia de grande exclusão social, que fundou um movimento de resistência ao coronelismo e à miséria, originado de um grupo de trabalhadores rurais que se juntaram a Antônio Conselheiro, que foi o líder. Ele era conhecido como Beato, alguém que pregava a salvação para quem o seguisse. E daí surgiu um movimento messiânico em Canudos, que teve a grande relevância para o crescimento dessa comunidade. Tá, mas o que é um movimento messiânico?
É um movimento social fortemente marcado pelo fator religioso, no qual sua base é a esperança de ver na Terra a reprodução de um reino divino governado pela bondade e pela felicidade. Com a característica forte do messianismo, em pouco tempo o Arraial de Canudos se tornou um polo de atração para os povos marginalizados de todo o Nordeste. A representatividade desse local foi de ameaça à República e à Igreja Católica, e por esses significados, a proporção do combate de Canudos foi gigantesca. Ocorreu uma federalização da guerra, onde a repressão foi um verdadeiro massacre. A Guerra de Canudos, que se deu de 1896 a 1897, é relatada no livro de Euclides da Cunha, Os Sertões. Além da Guerra de Canudos, o período da consolidação da República viveu outras revoltas em menor magnitude. É importante citarmos a primeira e a segunda revolta da Armada. Começando com a primeira, que aconteceu em 1891, no governo de Deodoro da Fonseca, porque os marinheiros eram contra a tentativa de golpe dada por Deodoro da Fonseca e exigiam o cumprimento da Constituição. Já a segunda revolta da Armada foi de 1892 a 1894, no governo de Floriano Peixoto, com a mesma motivação constitucional. O presidente descumpriu a Constituição ao não convocar eleições. O que aconteceu aqui? Após aprovar a Constituição, Deodoro da Fonseca declarou as normas para o próximo presidente e renunciou ao cargo. Como Deodoro da Fonseca renunciou ao cargo antes de 50% do seu mandato ser cumprido, o correto era que Floriano Peixoto, seu vice, convocasse novas eleições. Mas Floriano não fez e assumiu o cargo de maneira inconstitucional, o que foi a motivação para a segunda revolta da Armada. E ainda teve a Revolução Federalista do Rio Grande do Sul, que aconteceu de 1893 a 1895. Essas revoltas, em um curto período, trouxeram um medo muito forte de fragmentação territorial devido à instabilidade e medo de retorno à monarquia. A repressão de todas essas revoltas foi muito grande e violenta, o que deu origem ao apelido de Floriano Peixoto como Marechal de Ferro. Esse período de revoltas e de uma adaptação econômica, política e social ao republicanismo é o que chamamos de fase da consolidação da República. O próximo presidente a assumir fundou um sistema político que soube conciliar os interesses da época. Mas isso a gente vai ver em um próximo vídeo. E aí, estrategista? Conseguiu entender os principais pontos da fase da consolidação da Primeira República? Então deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar acompanhando essa série de História do Brasil e muitos outros conteúdos da Coruja. E não se esqueça de nos acompanhar em nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo. Eu te espero no próximo vídeo.